Castilho, Píndaro e Pinheiro, Jair, Edson e Bigode. Uma linha média inesquecível. Jair é Jair Florencio Santana, o professor Jair Santana. Hoje, um senhor de 82 anos. Carioca, nascido em 20 de fevereiro de 1929, está cheio de saúde, curte a sua aposentadoria de professor, curte muito a sua família e seus grandes amigos do Fluminense. Ele começou a jogar nas divisões de base do Vasco da Gama e se profissionalizou no Olaria, do bairro onde nasceu e vive até hoje. Foi levado para o Fluminense pelo seu vizinho e amigo, Carlos José Castilho. Jogou 9 temporadas no Fluminense, encerrando a carreira em 1960, aos 30 anos, para se dedicar aos estudos e ao magistério. Pelo Fluminense, foi campeão da Copa Rio de 1952, Carioca de 59 e dos torneios Rio-São Paulo de 1957 e 1959. Os títulos fazem dele um eterno ídolo. Como é que o senhor começou a jogar futebol? Comecei a jogar futebol em Olaria, num time chamado Jurema, perto da minha casa. Aos 16 anos, fui convidado a treinar no Juvenil do Vasco. Foi onde comecei o futebol no Vasco. Fiquei lá 2, 3 anos no Vasco do Juvenil, mas o Vasco havia muita gente, não houve oportunidade. Eu com 20 anos fui para Olaria, já como aspirante do Olaria, e 2 anos após eu fui para o Fluminense, com 22 anos. E no Fluminense fiquei 9 anos jogando no Fluminense. Quem é que lhe levou para o Fluminense? Foi uma indicação de um próprio dirigente do Olaria que me conhecia também. E o próprio Castilho, que era nascido e criado em Olaria, o goleiro, ele me conhecia de garoto e tomaram informações sobre ele, e ele foi o primeiro que ia me encaminhar. Dizer a minha família, o Fluminense antigamente, queria saber a família da pessoa, se interessar dos antecedentes. E ele deu boas informações e eu fui indicado praticamente por ele também. O senhor se recorda em que ano o senhor chegou no Fluminense? 52. 1952. O senhor foi disputar a posição com quem? O titular era o Vitor. Eles tinham sido campeões em 51, Vitor, Edson e Bigode. Eu cheguei em 52, disputei posição e houve a Copa Rio, Campeonato Mundial dos Clubes, e eu fui titular, joguei todos os jogos como titular. Então o senhor foi campeão mundial pelo Fluminense, Copa Rio 52. Quais os outros títulos que o senhor ganhou? Bom, fui campeão do Rio-São Paulo de 57, Rio-São Paulo de 59, campeão carioca de 59. Rio-São Paulo nós fomos 59 campeões invictos do Rio-São Paulo. O melhor técnico que o senhor teve lá no Fluminense? Zé Moreira. Ele foi o técnico que eu convivi mais tempo. Fiquei com ele lá quase 5, 6 anos e pela autoridade dele, pela maneira de tratar e pelo conhecimento geral que ele tinha do esporte. Um grande amigo que o senhor tenha feito naquela época do Fluminense, que permanece até hoje a amizade? Eu no Fluminense sempre tive grandes amigos. Castilho era de Olaria, foi conhecido meu, foi os primeiros passos que eu dei, eu não tinha carro, ele ia me buscar em casa. E depois fiz muitos outros grandes amigos, Curinho foi um dos maiores amigos meus. E até hoje permanece, paramos de jogar alguns anos e nós continuamos amigos até hoje. O senhor se recorda da escalação do melhor time que o senhor jogou no Fluminense? Castilho, Píndaro e Pinheiro. Eu era o médio volante, Edson e Bigode. Tele, Orlando, Carlalho, Didi e Quincas. Eu considero o maior time que jogou, porque esse time pegou o título mais alto do Fluminense da Copa Rio. Claro que eu peguei vários outros jogadores bons craques aí, mas esse para mim foi o melhor time. E para mim um dos maiores jogadores que eu joguei no meio de campo foi o Didi. Didi para mim me ensinou muito. Eu era muito novo, fui para o Fluminense 22 anos, Didi 21 ou 22, Didi já era consagrado e eu joguei com ele no meio de campo, ele me ensinou muito mistério do meio de campo. O senhor se recorda qual foi a grande partida que o senhor fez pelo Fluminense? Eu tenho a impressão que foi em 52 na Copa Rio, que eu estava um mês e pouco no Fluminense e houve um jogo contra o Peñarol do Uruguai, com 8 jogadores campeões do mundo em 50. Eu tenho a impressão que eu fui considerado pela empresa Jornal dos Esportes como o melhor jogador em campo. Tenho a impressão que essa foi a melhor partida que eu fiz. Um grande gol que o senhor tenha marcado no Fluminense? Fluminense e Vasco, o jogo foi 1-1 em 57. Eu fiz o gol do Fluminense do empate de cabeça no córner. O senhor começou no Vasco, foi para o Olaria, depois foi para o Fluminense e depois o senhor encerrou? No Fluminense. Encerrei em 60, foi numa viagem que nós fizemos à Europa, eu como falava inglês e
tinha um bom preparo físico, tinha estudo, eu tinha um bom preparo físico. O senhor Zé Moreira, nas excursões em 60, me chamou, cara, com a tua idade, eu tô com 30 anos, sabe que futebol 30 anos, mesmo você tendo condições como você tem, é considerado já idade avançada. Tu é um cara que fala inglês, eu era contador, você tem estudo, por que você não faz educação física? E realmente eu cheguei, fiz educação física, os primeiros meses consegui conciliar a educação física com o futebol, porque eu tinha a casa e tudo. Depois mudou o treinador, o Fluminense me chamou, Jair, você joga 9 anos aqui, mas não podemos continuar deixando você não treinar os jogos todos e evitar de viagem. Você vai escolher a escola ou o clube. Aí eu escolhi a escola, que seria para a vida toda. Ali vendi 2 apartamentos, vendi carro para me formar em educação física. E hoje eu sou professor de educação federal e estadual, e supervisor do estado. O futebol fez a sua independência financeira? Fez. A casa que eu tenho até hoje, e por causa do futebol eu sou o que sou hoje. Por causa do futebol eu consegui fazer educação física, senão não teria condições. Meus pais eram muito pobres. Fez a independência porque eu hoje, graças a Deus, eu sou professor federal e sou supervisor escolar do estado e pude criar meus filhos dentro de uma maneira bem plausível. O senhor é um homem feliz, a torcida gostaria de saber como é que é a sua família. Claro, feliz. Minha senhora já foi embora há alguns anos, sou uma pessoa feliz. Tenho meus filhos próximos a mim, ele mora perto de mim, tem uma outra que está aqui que mora em Botafogo, tem uma outra que mora na Barra, mas graças a Deus sou uma pessoa feliz porque o que eu tenho, tudo é meu e graças a Deus não tem problema de nada, não tem problema de saúde e minha família tem. E nunca sequer encostei um dedo no filho meu, basta olhar para eles. Por isso que eu sou um cara feliz. A família toda mora aqui no Rio de Janeiro? Tudo no Rio de Janeiro. O senhor tem quantos netos? 6 netas e um neto. 6 netas e um neto. Por sinal, esse meu neto, ele é atleta no Fluminense. Ele faz o waterpolo no Fluminense, mas eu tenho certeza que ele mais tarde ele vai passar para o futebol. Diga uma coisa, aqui nesse peito, qual é a cor que tem aí? Olha, em garoto, minha falecida mãe era americana e meu pai era nortista e era São Cristóvão. Eu em garoto tinha a ilusão de América, mas depois do América fui para o Fluminense, joguei lá 9 anos e tudo que eu tenho, tudo que eu sou, que eu devo ao Fluminense, aqui gera o Fluminense. Saudações tricolores, muito obrigado.